Entrevista. Falar, gente, agora sobre uma campanha da Equatorial Goiás, que é uma campanha Troca com Bônus. Quem está aqui com a gente para explicar um pouquinho como é que funciona é o Hugo Leandro, ele é gerente de experiência do cliente aqui da Equatorial Goiás. Oi, Hugo, bom dia, tudo bom? Bom dia a você, a todos aqueles que nos ouvem aí através da Difusora, essa rádio que leva a todo o povo goianiense informações boas como essa que nós vamos falar agora, né, Isadora? Explica pra gente, que campanha é essa? Como é que funciona? A campanha Troca com Troco, ela traz para todos os consumidores da classe residencial aqui de Goiás, onde nós temos concessão, a oportunidade de trocar o seu eletrodoméstico, uma geladeira ou ar-condicionado com desconto de 50%, na rede Novo Mundo, em mais de 42 municípios do estado, né? Então aquela geladeira que está cansada, com a borracha já folgada, já não segurando mais a temperatura e, além de tudo, com um consumo alto de energia, esse consumidor pode ir até uma loja do Novo Mundo, né? Ele vai fazer um cadastro no nosso site Troca com Troco Goiás, no nosso site da Equatorial tem esse site para ele. Ele vai se habilitar para fazer essa troca. Então ele vai à loja, paga 50%, isso o Novo Mundo está oferecendo em até 10 vezes no cartão de crédito. Paga 50% da geladeira, que ele pagaria 100%, geladeira de mais de R$3.000. Então é um desconto excelente para toda a classe consumidora residencial. O que difere um pouco das nossas campanhas que nós já fazemos, desde que nós entramos aqui em 2023, foram mais de 8.000 geladeiras que nós entregamos à classe baixa renda, né, que é pelo tarifa social. São geladeiras menores, essas tem geladeira até de 400 dessa campanha que nós estamos fazendo agora, de até 480 litros. Então são geladeiras que realmente trazem para todos que forem até ali fazer a compra, além da novidade da geladeira, com eficiência energética muito, muito maior, selo ProCEA. É uma geladeira que vai comportar toda a família. E o ar-condicionado, a gente está num momento agora aqui em Goiás que a também temperatura... Também vale para ar-condicionado? Isso. Legal. Ar-condicionado de 9, 12 e 18 mil BTUs, né? A gente está entrando num momento agora de temperatura quente, né? Agora nesse horário aqui em Goiânia já não está fazendo aquele friozinho de maio. E pelo tudo que se fala com o El Niño ou Super El Niño que está vindo por aí, a temperatura tende a aumentar. E o ar-condicionado, em regra, é um vilão da energia, né? Principalmente aqueles mais antigos, de vez em quando você ainda vê aqueles de janela, aqueles quadradinhos. E a gente está oferecendo essa oportunidade também de fazer a troca desse equipamento, com o mesmo desconto, 50%. São ar-condicionados Midea, de 9, de 12 e de 18 mil BTUs. Faz o cadastro no site, procura a loja do Novo Mundo, 42 municípios, então está bem espalhado no estado. E essa negociação pode ser feita com ele lá, como eu comentei agora há pouco, em até 10 vezes. Né? No caso, a pessoa, se ela chegar direto na loja Novo Mundo querendo esse desconto, não tem jeito. Ela tem que primeiro cadastrar no site. Qual que é o site? Ano passado foi um sucesso tão grande essa campanha que nós fizemos que começou a dar uma fila muito grande, né? E aí a população, quem vai buscar, fica numa fila, ninguém gosta disso. Este ano nós criamos o site para fazer o cadastro, né? Que é troca com troco, troca de geladeira Goiás. No nosso site pode acessar e ver isso direitinho. E aí ele faz o cadastro. Para fazer o cadastro vai precisar lá dos documentos pessoais, identidade, CPF, RG e a conta de energia, né? É importante dizer que isso não está limitado ao dono da titularidade da conta de energia. Pode ser inclusive um inquilino, desde que apresente o vínculo com o imóvel. E esse vínculo é um contrato de locação, por exemplo, ele pode participar e receber esse benefício. A conta precisa estar adimplente, precisa estar com pagamento em dia. Depois que ele fizer esse cadastro, nós vamos falar com ele via WhatsApp ou e-mail, confirmando o cadastro, a validação, para ver se está tudo certinho. E aí ele vai ao Novo Mundo para fazer a troca, a negociação dele. Maravilha. Nesse caso também, por exemplo, a pessoa que quer participar, ela precisa ter um critério além da conta de energia estar em dia? Ou tem algum critério de faixa de renda, de região que mora? Como é que está essa situação? Não tem critério de renda, tem critério apenas de ser residencial, né? E ele pode fazer em qualquer local. Inclusive o Novo Mundo entrega em localidades que não tem. Queria só fazer uma correção aqui, Isadora. Troca com Bônus Go, né? O site. Então não tem esse critério de ser baixa renda, de estar cadastrado no tarifa social ou algum outro programa do governo, tá? Qualquer um pode se habilitar e fazer essa troca. É importante dizer que no momento da troca
ele precisa entregar o item antigo. Então aquela geladeira que está velha, a Novo Mundo vai deixar a nova E pegar a velha. e vai recolher a velha dele, né? O mesmo vale para o ar-condicionado. E o ar-condicionado, além da evaporadora, que é aquele que fica dentro do quarto, a condensadora também normalmente fica fora ou em cima, e ela vai recolher. E isso precisa já estar retirado no momento da troca. Então o consumidor precisa retirar isso. É uma troca que vai levar aí em 30 a 60 dias para ser entregue, né, pelo volume. A negociação de frete, todos os acordos comerciais são feitos com o Novo Mundo e não com a Equatorial. Então chega lá, vê assim, molha em tal lugar, vocês entregam, tem frete, não tem. Essa negociação é feita direto na loja Novo Mundo. O importante é que a pessoa que às vezes está com uma geladeira velha, um ar-condicionado antigo, vai poder trocar por um novo. As escolhas dos equipamentos disponíveis. A Novo Mundo também que decide quais equipamentos entram nessa promoção ou numa conversa já antecipada de vocês com a própria Novo Mundo, eles vão liberar todos os modelos que tem disponíveis? A nossa exigência é sempre a maior eficiência, né? Quais os equipamentos que têm maior eficiência energética. Neste critério, a minha ideia foi o ar-condicionado com maior eficiência. Geladeira, a gente tem uma geladeira da Electrolux, que, por exemplo, tem uma ótima eficiência energética. Então, a nossa exigência para o Novo Mundo foi isso. O restante da parte de negociação, de valor, todos esses pontos comerciais foram direto com a Novo Mundo, realmente. Quando a gente fala dessa questão da eficiência energética e também dos gastos, né, das pessoas com o consumo de energia, normalmente a gente assusta quando chega lá no primeiro mês, vê uma diferença muito grande, fala, epa, eu não paguei isso aqui mês passado. É a primeira questão, o pessoal fala assim, vou culpar a Equatorial, porque eles fizeram alguma coisa errada aqui. Então o pessoal chega na Equatorial e quando isso acontece, vocês orientam que pode ser algum equipamento da pessoa que tenha se desregulado? Qual que é a primeira orientação quando a pessoa assusta com o valor de energia que veio muito alto, diferente de meses anteriores? A primeira avaliação que nós fazemos é avaliar na nossa fatura de energia. Embaixo tem um gráfico que mostra o volume, o consumo, né? Então, quando você pega um mês, como nós estamos agora, de agosto desse ano, comparado com o ano passado, nesses primeiros dias de agosto, você vai ter um consumo um pouco maior. Porque se a gente lembrar um pouquinho, voltar no tempo, nessa época, no ano passado, a gente estava de blusa aqui, porque deu uma friaca aqui na primeira semana. Então, a primeira regra é essa. Olha como é que é o consumo comparado mês contra mês, né? Julho de férias, por exemplo, você tem um consumo médio menor. Então, você vai pagar a fatura que chega em agosto, que é relacionado ao mês de junho, um pouco menor, para aqueles que viajam e tudo mais. Outubro, normalmente você tem um padrão, porque a temperatura de outubro, setembro e outubro, Goiás está mais ou menos igual. Então, os meses estão compatíveis, e não olhando para o mês anterior, que você tem essa variação de temperatura. Segundo ponto, na medida do tempo, os itens elétricos, como por exemplo o ar-condicionado, vão se desgastando e perdendo potência por falta de manutenção, inclusive, recarga de gás, no caso do ar-condicionado. Então, aquele ar-condicionado que você usava no 24, 25 e tinha uma temperatura ambiente muito bom, para que ele tenha a mesma eficiência de temperatura, ele precisa ir por 16, o que força o motor. Então, ele tem um gasto maior com isso. O mesmo vale para esse tempo de poeira e tudo mais, em que você tem mais uso de máquina de lavar, por exemplo. Então, o consumo influencia diretamente nisso, né? E essa é a orientação que nós damos. Avaliem isso. Veja nesse momento que quando você tem uma temperatura mais quente, toda vez que você abre a geladeira, entra um vapor, um calor um pouco maior do que quando não está. E essa troca de temperatura exige da geladeira, que é um outro item, mais. Aonde o consumidor pode aliviar? Tá igual hoje, um tempo bom, meio quente, tira aquele chuveiro que está no modo fervedouro ali, coloca no modo verão, que é uma água um pouco mais fria, mas que ainda dá um conforto para tomar banho nisso. Mas depois de arrumar a casa, faz o faxinão na casa, vai tomar um banho geladinho, tem coisa melhor. Resolve também, né? Outra dica às vezes você coloca na temperatura do chuveiro muito quente, e para não ficar muito quente você abre mais o chuveiro. Então o volume de água sai maior e ele esfria a água, mas o trabalho do chuveiro continua o mesmo. Então são dicas simples como essa. Não vale lembrar que deixar a lâmpada acesa, tudo isso já são padrão, mas principalmente para esses equipamentos que têm maior consumo, vai passar a roupa durante a semana, escolhe uma vez só para não ficar ligando e desligando o ferro. Então é uma série de fatores que contribuem muito para isso. Para a campanha Troca com Bônus,
o cliente da Equatorial já pode acessar hoje o site, fazer o cadastro e já pode na Novo Mundo? Ela vai ter um prazo para começar e um prazo para acabar? Dia 19. Dia 19 começa? Isso. Então o site nosso já está aberto. Se ele entrar agora no site Trocas Go, ele vai entrar, vai encontrar, vai fazer o seu pré-cadastro. Nós vamos fazer essa validação, vamos confirmar com ele. Isso para evitar que fique na fila esperando. Isso não quer dizer que não tenha, porque um desconto de 50% a gente vai longe atrás, né? Mas ele já vai ter ali confirmado o seu cadastro, a sua possibilidade de fazer. E a duração da campanha enquanto a Novo Mundo tiver estoque para esses equipamentos. Maravilha. Então, tem um ditado na roça que é quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu diria que vale a pena já olhar para esse ponto, que é sem dúvida nenhuma um desconto muito significativo. Claro, 50%, gente, vale muito a pena. Trocacombonusgo.com.br é o site para você fazer o seu cadastro. Quem quiser pode pedir aqui pelo nosso WhatsApp, que a gente encaminha também para você ter informações. Vale a pena você acompanhar, né, fazer parte dessa campanha da Equatorial Goiás, porque muita gente está aí querendo trocar geladeira, querendo trocar ar-condicionado, fala, mas é tão caro agora. 50% de desconto. Vale muito a pena. Hugo, obrigada pela participação com a gente. Um abraço. Obrigado, Isadora. Obrigado a todos e aproveitem a oportunidade que está excelente. Com certeza. 6 horas e 45 minutos.